Eu tive o prazer, na faculdade de jornalismo, de estudar semiótica. E semiótica é uma parada que o escritor usa muito e às vezes a gente não sabe o que, que é, tá? Mas a semiótica, ela basicamente é, em um grande resumo, quando você interpreta algo sem necessariamente aquilo ser explícito, ou sem necessariamente aquilo ser exato. A gente acabou de ler aqui o texto do Gabi, né? Do Gabs Batista, e lá ele tinha um machado que cortava a carne da pessoa como manteiga. Eu entendi que é porque, né, eu não vou dar spoiler, mas para quem tá vendo isso depois, mas é porque a pessoa que tava sendo cortada ela era muito mole, vamos dizer assim. É, não, é terrível. Cláudia tá chocada aqui do meu lado. Mas o machado, na semiótica dele, a gente liga ele com uma ação muito bruta, entendeu? Você pega o machado e você pá, e as coisas quebram, e as coisas se esfarelam, porque a lâmina do machado é grossa assim, tá ligado? A lâmina do machado é desse tamanho. Enquanto uma katana, por exemplo, já é uma parada que a semiótica da katana, uma lâmina muito longa e muito fina, é de ela ser extremamente afiada. Um machado pode ser mais afiado que uma katana. Se você mostrar uma katana e um machado para alguém, ele sempre vai dizer que a katana tá mais afiada. Compreende? Então isso é semiótica. Tem aquela parada, sabe, de teoria das cores e tal. Isso aí também é semiótica. Então, nós como escritores, nós temos que usar a semiótica nas nossas descrições, escolha de palavras, para alcançar o objetivo que a gente tem. Então, por exemplo, em O Corvo Negro, a Fênix Rubra, que é a duologia que eu vou relançar em breve, os personagens, eles trazem consigo armas, roupas e palavras, tics, que ajudam a gente a entender melhor a personalidade deles. O protagonista Yukio, ele tem uma adaga toda lanhada, toda fodida. O casaco dele é um casaco também todo ferrado. Né? E ele gosta dessas coisas. Por quê? Isso já passa para você uma sensação de que esse personagem ele tem alguma bagagem ali complicada. Ele tem uma alma estilhaçada, alguma coisa ali esse cara tem. Porque ele não pode gostar de andar em farrapos e ter uma arma toda fodida. Né? Já a Mary, que é outra participante do Corvo Negro, ela usa uma espada fina, tipo de esgrima, sabe? Eu esqueci até o nome agora que se dá, talvez alguém aí vai me lembrar. Mas ela usa uma espada como se fosse aquelas espadas de esgrima, só que uma espada de verdade, tem um outro nome. E a Mary, ela é uma pessoa extremamente cautelosa, extremamente metódica em alguns momentos. Só que, acima de tudo, ela não é uma pessoa que vai ficar, né, baseado em tudo que eu já falei, você já tem uma noção, né? Se arriscando muito para as coisas darem errado. Então, ela é toda certinha e muito precisa, que nem uma espada de esgrima, né? Que praticamente serve só para furar. Essa espada em específico, ela não é igual a de esgrima, né? Porque tem dois tipos de espadas fininhas. Tem uma que é aquela da área, que só serve para furar, mas tem uma, que é a que a Mary usa, que ela também tem lâmina nas laterais. Então ela é bem mais útil, bem mais interessante. E como é que a Mary se veste? A Mary também se veste numa proposta muito mais próximo de uma pessoa nobre até do que do Ukyo, que tá lá todo esfarrapado. E eles vivem no mesmo contexto. Ela não usa roupas nobres. Ela não exala riqueza. Não é essa a estética dela. Mas ela se veste de uma forma que tenta se mesclar com a classe média ali que vive nesses reinos, né? São reinos do medievo, inspirado no período medieval da Europa? Mas eu trago aqui para o Brasil isso e eu vou trabalhar em cima da nossa sociedade. O reino representa o governo, a burguesia de lá é a nossa burguesia daqui e a gente só não elege o rei. Mas a sociedade ela é organizada muito semelhante, né, ao que é organizado na nossa sociedade. Então a Mary, ela é tipo aquela pessoa que vai comprar, vai se endividar para comprar uma roupa da hora para conseguir estar no emprego da hora, as pessoas valorizarem ela em cima disso. Enquanto ela
é uma pessoa que não gosta de correr muito risco. Entendeu? Sabre francês, cara, não é. É outra parada. Eu não lembro agora. Acho que é Rapier o nome. Rapier o nome. Ó, o Gabs ali ele explicou um pouco mais sobre a ideia dele com a cena do Machado. A ideia que eu tentei com a cena do Machado foi dar pistas sobre o final, tipo pra mostrar que não eram ossos duros. Vou dar uma olhada sobre isso. Cara, não é uma má ideia, não. Mas sabe o que eu acho que você podia fazer? Lá no começo do texto, dei aquele toque de ele já começar nela separando as cartilagens. Ali você pode dar a entender isso. Porque você já dá a entender na primeira linha que ela se impressionou com a facilidade que era de separar as cartilagens dos dedos. Entendeu? E ali a gente consegue ter um... Ah, era fácil porque, né? Enfim, você sacou. O Lucas falou o seguinte: uma dica que eu peguei é de tentar descrever com termos que fazem sentido para o personagem. Isso entra nessa questão da semiótica, discussão muito boa. Cara, na verdade, eu acho que não, tá? Acho que não, isso aí é outra parada. Acho que é o James Wood, tem um livro incrível sobre literatura, que ele traz vários exemplos de livros incríveis. E aí ele faz um apanhadão. Ele tenta te explicar como aqueles grandes mestres trabalham a literatura deles. O que mais me marcou no livro do James Wood foi uma parte onde ele fala sobre isso que você está falando, que é o autor trabalhar com a descrição, mesmo que o narrador não seja presente, né, ele seja oculto, um narrador que a escolha de palavras que você usa se aplica àquele personagem ali. Ele usa um exemplo incrível para isso, que é de uma criança que está inserida num contexto de adultos. Então tem adultos conversando ali e você não está em primeira pessoa, é o narrador oculto, descrevendo a cena. Só que ele descreve que a menininha olha pela fechadura para aqueles adultos conversando. E as palavras que o narrador escolhe para descrever aquela cena são palavras que se aplicam ao universo da criança. Então você é transportado para a visão da criança. Por mais que não seja em primeira pessoa, você é transportado para a visão da criança. Eu já vi críticas a escritores que escrevem em primeira pessoa de muitas vezes ser uma literatura mais fácil. Eu não acho que é o caso, eu acho que a execução é rainha, não dá para discutir sobre nenhuma forma de criar literatura, a menos que você não consiga executar de forma nenhuma. E alguém um dia vai conseguir executar. Né? Alguém um dia vai conseguir executar. Então, assim, a primeira pessoa, eu não sou muito fã de primeira pessoa, nem tempo presente. Vocês sabem muito bem disso. Pra ler, pra escrever, eu não sou muito fã. Mas eu mesmo tenho obras em primeira pessoa. A série de contos da Revolução dos Unicórnios, que é o Cassie, a Ayla e o Tuyuyu, são obras em primeira pessoa. Por quê? Porque eu quis, né? Eu quis executar daquele jeito, eu quis brincar daquilo lá, e é isso. Mas eu não sou muito fã, não. Eu prefiro muito mais o terceira pessoa, tempo passado. Por quê? Primeiro, porque é mais costume também dos leitores, mas ali a gente consegue trabalhar com um narrador muito mais complexo. O tempo presente é complicado em vários sentidos, mas a primeira pessoa, você transporta o teu leitor para a cabeça de um personagem. Então, automaticamente seu narrador não é confiável, automaticamente você tem uma limitação do que pode ser contado. Ah, Lucas, mas eu vou contar a primeira pessoa de vários personagens. Ah, legal, legal. Ok, vai lá. Por que você não fez em terceira pessoa logo de uma vez, então? Né? Por que você não fez? Aí o Atos falou, pô, primeira pessoa é mais fácil? Nem ferrando. Aí que tá, Atos. Eu acho que primeira pessoa, assim como fantasia, ele passa a sensação de ser mais fácil. Um escritor de fantasia, ele vai achar muito mais fácil escrever uma obra de fantasia do que uma obra de romance contemporâneo. Por quê? Porque a fantasia não tem amarras, você pode criar o que você quiser. Isso quer dizer que é bom? Não.
isso quer dizer que você não tem limitação. Não tem como um leitor chegar pra você e falar, ah, mas por que a pessoa não pegou o WhatsApp? Porque é fantasia, você inventa as regras, entendeu? Agora, o salto de você fazer uma fantasia porque é mais fácil e você fazer uma boa fantasia é outra questão. O passo de você fazer um livro em primeira pessoa bom versus um livro em primeira pessoa que você está focado em um personagem só, então você tem uma desculpa para limitações que podem acontecer, também é outra parada, entendeu? Boa parte dos principais clássicos brasileiros são em primeira pessoa e são obras absurdas, né? Absurdas. Ó, o Kleber adicionou uma informação, hein? Boa noite pro Kleber. Isso aí também é chamado de narrador em terceira pessoa limitada, que o Brandon Sanderson fala. Basicamente é o ponto de vista junto com primeira pessoa usado em 95% dos livros comerciais. Peraí. É o ponto de vista junto com primeira pessoa usado em 95% dos livros comerciais. Eu não entendi direito, não. Eu não entendi direito, mas enfim. A semiótica, como eu vinha falando, né, é a questão de você ter palavras e coisas que você já tem uma percepção sobre aquilo. Não é a mesma coisa que esse rolê, mas é parecido. Beleza? Aulinha do dia.